Eu vivi minha vida inteira sendo 100% ateu, assim, desde a minha adolescência. Quando eu era criança, eu achava que eu acreditava em Deus, mas aí depois eu descobri, eu não acredito em Deus, na verdade, Deus não existe, nada existe, é tudo consequência, é tudo ciência, é tudo inútil, niilismo. Mas... Também já passei por essa fase. Daí, recentemente eu tive tipo, só um momento onde eu parei pra analisar as coisas ao redor e, tipo, o que é existir, tá ligado? É só a sua percepção. E se a sua percepção é definida pelo seu cérebro, o seu cérebro acredita em coisas, elas existem pra você. E a sua percepção da realidade é a única que existe. E quando você volta, e quando você entra nesse sentimento e tenta achar a origem, né, da sua existência, e você para de se ver como uma pessoa isolada do resto, e você se vê como o mundo inteiro, você percebe, tipo, todo mundo é a mesma coisa. Todo mundo, tipo, todo mundo é como se eu e você fôssemos células. Todo mundo é matéria, uma formiga. Todo mundo é energia. Tipo, é como se eu e você fôssemos células de uma coisa enorme, que seria o planeta Terra. Tá. Sabe? É como se os humanos fossem pequenas. E a gente tem células, tipo, a bactéria no nosso corpo é a gente na Terra. Uma célula nossa que tá se movimentando, tá se multiplicando, é o ser humano pra Terra e as rochas. E é tipo assim, a gente é tudo basicamente a mesma coisa com. E a gente, na nossa cabeça, tenta perceber isso como algo que não existe nada do que a gente tá vendo. É tudo uma grande ilusão na nossa cabeça. Eu gosto de falar dessas coisas. É bem interessante como o Selbert chega no conceito de realidade psíquica freudiana, né, da psicanálise. É claro que o Selbert vai num caminho ainda muito apegado na questão do naturalismo, né, de acreditar no materialismo, e a explicação dele é voltada, inclusive, por uma perspectiva biológica, ecológica. Mas o que ele está falando aqui, de uma maneira coincidente com o que o Freud percebeu também, mas não só o Freud, né, está na filosofia também, é a nossa relação com a realidade. O Selbert usou a palavra existir, né, o que existe. E a nossa relação com realidade é bem problemática, no sentido que não é inteira nem completa. Se é que a gente tem um contato com alguma coisa do mundo real, do mundo em si, da realidade material, da realidade factual. O que o Freud observou ali? Na nossa relação com essa realidade, a gente faz dois movimentos. Um primeiro movimento de evitar essa realidade, que é pautada por um princípio do prazer, porque a gente evita tudo que dá desprazer. E a realidade, como não está condizente com as nossas vontades, ela causa desprazer. Então a gente tenta evitar ela, fugir dela, fugir desse excesso de estímulos que vem dali. Só que não dá para fugir da realidade. Então o que acontece? Acontece que a nossa relação com a realidade vai se dar de uma forma intermediária. E o que faz a intermediação da nossa relação com a realidade em si? Daqui a pouco eu vou te falar. Porque eu quero te falar do segundo movimento ainda que a gente tem nessa relação com a realidade. Que se o primeiro a gente tenta evitar a realidade, paradoxalmente, e a nossa psique é marcada pelos paradoxos, paradoxalmente a gente busca ela através de obter alguma satisfação com os objetos que a compõem, mas não o objeto, um objeto, a felicidade, o emprego. É sempre um próximo objeto. E esse movimento de sempre o próximo, de repetição, é que o Freud percebeu que havia então algo além do princípio do prazer, que fazia a gente ficar nessa roda, nessa coisa infinita que vai nos aproximando da realidade, mesmo causando desprazer, mas que a gente ainda insiste nisso. E para isso o Freud deu um nome para esse movimento nosso, chamou de pulsão de morte. Então, veja que a nossa relação com a realidade não é direta, é indireta. A gente não tem acesso direto a ela. É isso que o Selbert estava entendendo, ali nomeando dessa forma meio biológica, ecológica. E isso que faz a intermediação, o Freud chamou de fantasia. É ela que vai organizar o nosso mundo e organizar a nossa maneira de lidar com essa realidade externa de uma forma
intermediária, indireta. E essa fantasia não é, como o Celtic disse, minha. Ela é constituída pelo que vem já antes de mim. O que já está estabelecido culturalmente, que sim, algum dia, há muito tempo no passado, foi constituída num primeiro momento de relação com a realidade material. Então a minha fantasia é, de um lado, constituída singularmente, né, próprio meu, da maneira em que eu vou lidar com essa realidade através dessas ferramentas, dessas formas de lidar que vêm para mim do outro. O grande problema que a gente enfrenta na clínica é quando essas fantasias que foram construídas para lidar com essa realidade tão crua me causam sofrimento, porque eu estou muito atrelado a elas e na verdade ela é a única realidade psíquica que eu tenho acesso. Então a gente vai para a análise para falar sobre essas fantasias, recontar essas histórias que constituíram essas fantasias, perceber que elas são do outro e perceber que são só histórias. Mas isso não vai fazer elas desaparecerem. Elas vão continuar lá como a vida que você viveu, mas vai esvaziar toda a energia, toda a libido que tem nelas, para que eu possa seguir com mais leveza, e não com mais liberdade, com mais leveza, com relação a essas fantasias. Parabéns pro Selbit que chegou nesse ponto aí da maneira dele, com as palavras dele, sem nem ter estudado psicanálise. Aí na tela tem outro vídeo que tem tudo a ver com esse tema. Dá uma assistida e me diz aqui nos comentários o que você achou. Se inscreva no canal também, a gente se vê no próximo vídeo. Até!